Israel, sábado, 7 de outubro de 2023. Às 6h29 da manhã, quase 6 mil membros do Hamas e de outros grupos quebraram as barreiras na fronteira e invadiram o território local. Os ataques foram divididos em 3 ondas que duraram praticamente toda a manhã. Sem diferenciar civis de militares, os agressores iniciaram uma verdadeira matança. E o terror literalmente bateu na porta. Este é o kibbutz Nir Oz, a menos de 1,5 km da fronteira, e um dos primeiros alvos do Hamas. Só neste espaço, 47 israelenses foram mortos e outros 76 levados reféns. Por aqui, viviam 427 pessoas. Hoje, são apenas 7. E quem ficou prefere não falar sobre a tragédia. Mas as marcas ainda são claras. Do lado de fora, as casas dos moradores continuam queimadas e com marcas de tiros. Do lado de dentro, ainda pior. As casas são pequenas, mas com uma história desesperadora para contar. Essa era a sala de Oded Lifshitz, que atuava na Road to Recovery, uma instituição de caridade que levava moradores de Gaza para tratamento médico em Israel. Ele e a esposa Yocheved foram capturados. A mulher retornou 17 dias depois, mas Oded não teve a mesma sorte. O corpo sem vida só foi devolvido em fevereiro de 2025. Uma das residências é a da família Bibas. Aqui viviam Yarden, de 34 anos, a esposa Shiri, de 32, e os filhos Ariel, de 4 anos, e Kfir, de apenas 9 meses. Os 4 foram sequestrados e levados para o outro lado da fronteira. Os pais de Shiri, José Luiz e Margit Schneider, foram mortos durante o ataque. Yarden só foi solto 1 ano e meio depois, em fevereiro de 2025. Mas a casa da família Bibas jamais seria a mesma novamente. 2 semanas depois, os corpos de Ariel e Kfir foram devolvidos para Israel. No caso de Shiri, o corpo de uma outra mulher foi enviado pelo Hamas, que só depois admitiu o erro e retornou a pessoa certa. Yair Horn recebia o irmão Eitan para o fim de semana. Os dois buscaram abrigo neste pequeno bunker do lado de dentro da casa, mas não foi o suficiente. Os terroristas forçaram a entrada e dispararam contra a porta, até que os irmãos se rendessem. Yair voltou para Israel com vida em março, mas o irmão está em Gaza até hoje, sem previsão de volta. Em Nir Oz, as casas agora são marcadas por cores. Bandeiras nas entradas sinalizam que os residentes foram mortos ou sequestrados. E o kibbutz, que já foi sinônimo de vida, passou a conviver com a morte. O vazio deixado pela ausência dos sequestrados não é por acaso. Mais do que uma moeda de troca, o ataque foi cuidadosamente planejado pelo Hamas com um objetivo geopolítico: frear as negociações entre Israel e países árabes na região. Primeiro a gente tem que entender que o ataque de 7 de outubro de 23 do Hamas foi feito com o intuito de Israel fazer justamente isso que está fazendo. Não foi um ataque terrorista, 1.200 pessoas mortas, e todos esses reféns que foram levados para o governo israelense retalhar como nunca fez antes, para parar a negociação entre Israel e a Arábia Saudita para o estabelecimento de relações diplomáticas. Porque o governo saudita já vinha alterando a sua postura de que se Israel quisesse o reconhecimento, teria que criar o Estado palestino primeiro. Só que com a emergência do Irã como uma ameaça para as monarquias do Golfo, principalmente a Arábia Saudita, cada vez maior, Riad mudou sua postura. Eles passaram a admitir
estabelece as relações com Israel primeiro e depois reconhece a Palestina. Então, o Hamas fez isso justamente para ter esse ataque devastador, para haver milhares de mortos palestinos, para tentar sobreviver nessa teia praticamente imensurável de túneis que ele construiu ao longo dos anos. Iniciados em 2020, os chamados Acordos de Abraão mudaram a geopolítica mundial. Em setembro daquele ano, Israel anunciou a normalização das relações com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Em outubro, com o Sudão. E em dezembro, com o Marrocos. Mas as negociações com a Arábia Saudita, chamadas por muitos de Acordo do Século, eram consideradas como a joia da coroa. E tudo parecia indicar para que a história fosse feita. Em setembro de 2023, o ministro do Turismo israelense, Haim Katz, visitou o Riad, na primeira viagem de um membro do governo de Israel ao país saudita. Uma semana depois, foi o ministro das Comunicações, Shlomo Kal. Na medida em que a aproximação caminhava, o Hamas se via mais e mais ameaçado, e o barril de pólvora explodiu. Agora, quem ousou ficar em Niroz não se esquece do que aconteceu, e os sons servem de memória. A todo tempo, ouvem-se explosões, aviões, drones e tiros vindos dos ataques na faixa de Gaza.